De acordo com a teoria dominante dos sonhos, teríamos de explicar o conteúdo desse sonho da seguinte maneira. Para começar, devemos supor que, enquanto imaginava o acidente, o sonhador deve ter se esquecido de que o pai jazia em seu túmulo há vários anos. Mas, à medida que o sonho prosseguiu, essa lembrança deve ter emergido, levando à surpresa ante seu próprio sonho enquanto ele ainda dormia. A análise nos ensina, contudo, que é visivelmente inútil procurar esse tipo de explicações. O sonhador encomendara um busto do pai a um escultor e o vira pela primeira vez 2 dias antes do sonho. Era nisso que ele havia pensado como uma calamidade. O escultor nunca vira seu pai e trabalhara utilizando fotografias. No dia imediatamente anterior ao sonho, o sonhador, em sua devoção filial, mandara um velho criado da família ao estúdio para ver se ele faria a mesma opinião da cabeça de mármore, a saber que era muito estreita nas têmporas de um lado ao outro. O paciente passou então a recordar o material que contribuíra para a produção do sonho. Sempre que seu pai era atormentado por preocupações de negócios ou dificuldades familiares, ele tinha o hábito de pressionar as mãos sobre as têmporas, como se sentisse a cabeça larga demais e quisesse comprimi-la. Travessão. Quando o paciente contava 4 anos, estivera presente na ocasião em que uma pistola que fora acidentalmente carregada havia disparado e enegrecido os olhos do pai. Abre aspas, como estavam claros os olhos dele, fecha aspas, travessão, no ponto da testa em que o sonho situou o ferimento do pai, aparecia um sulco profundo durante sua vida, sempre que ele estava pensativo ou triste. O fato de esse sulco ter sido substituído no sonho por um ferimento levou à segunda causa excitante do sonho. O sonhador tirara uma fotografia de sua filhinha. A chapa lhe havia escorregado das mãos, e quando ele a apanhou, havia uma rachadura que se estendia perpendicularmente pela testa da menina, indo até o supercílio. Ele não pôde evitar uma premonição supersticiosa a esse respeito, visto que, dias antes do falecimento de sua mãe, ele quebrara uma chapa fotográfica com o retrato dela. O absurdo desse sonho não passava assim do resultado de um descuido na expressão verbal, que não soube distinguir o busto e a fotografia da pessoa real. Qualquer um de nós poderia dizer, olhando para uma fotografia, abre aspas, há algo errado com papai, não acha? Fecha aspas. A aparência de absurdo no sonho teria sido fácil de evitar, e se nos fosse dado julgar por esse exemplo único, ficaríamos inclinados a pensar que o aparente absurdo fora permitido ou mesmo deliberado. Título 2. Eis aqui outro exemplo semelhante em quase todos os aspectos de um de meus próprios sonhos. Perdi meu pai em 1896. Após sua morte, meu pai desempenhava um papel político entre os magiares e os reunira politicamente.
Vi nesse ponto uma imagem pequena e indistinta, uma multidão de homens como se estivessem no Reichstag. Alguém de pé sobre uma ou duas cadeiras com outras pessoas a seu redor. Lembrei-me de como ele se parece com Garibaldi em seu leito de morte e fiquei contente de que aquela promessa se tivesse realizado. Que poderia ser mais absurdo do que isso? Foi um sonho ocorrido numa época em que os húngaros tinham sido arrastados pela obstrução parlamentar para um estado de ilegalidade e mergulhado na crise da qual foram salvos por Koloman Szell, Szell. O detalhe trivial de a cena do sonho aparecer em imagens de tamanho tão diminuto não deixou de ter sua importância para sua interpretação. Nossos pensamentos oníricos costumam ser representados em imagens visuais que parecem ter mais ou menos o tamanho natural. A imagem que eu via em meu sonho, contudo, era a reprodução de uma xilogravura inserida numa história ilustrada da Áustria, que exibia Maria Teresa no hashtag, entre colchetes, dieta de Pressburgo, no famoso episódio de, abre aspas, Moriamur pro rege nostro, fecha aspas. Tal como Maria Teresa na fotografia, meu pai, no sonho, estava cercado pela multidão, mas ele estava de pé sobre uma ou duas cadeiras, abre colchetes, cadeira igual Stuhl, fecha colchetes. Ele os tinha reunido e, portanto, era um juiz-presidente, abre colchetes, Stuhlrichter, literalmente, juiz de cadeira, fecha colchetes. Abre parênteses. Um elo de ligação foi proporcionado pela expressão alemã coloquial, abre aspas, não precisaremos de nenhum juiz, fecha aspas e parênteses, travessão. Os que o estávamos rodeando havíamos de fato observado como meu pai se parecia, em seu leito de morte, com Garibaldi. Ele tivera uma elevação de temperatura post-mortem, ficando suas maçãs do rosto enrubescidas e cada vez mais vermelhas, reticências. Ao recordar isso, meus pensamentos prosseguiram involuntariamente. Und hinter ihm in wesenlosen Scheine lag was uns alle bandigt das Gemeine. Esses pensamentos elevados prepararam o terreno na análise para o aparecimento de algo que era comum, Gemeine, soletrando G-E-M-E-I-N. Em outro sentido, a elevação de temperatura pós-mortem de meu pai correspondeu às palavras após sua morte no sonho. Seu sofrimento mais agudo fora causado por uma paralisia completa, entre parênteses, obstrução, dos intestinos durante suas últimas semanas. Daí decorreu toda sorte de pensamentos desrespeitosos. Um de meus contemporâneos que perdera o pai enquanto ainda estava no curso secundário, travessão. Nessa ocasião, eu mesmo ficara profundamente emocionado
e me oferecera para ser seu amigo travessão. Certa feita me contou desdenhosamente como uma de suas parentas passara por uma experiência dolorosa. Seu pai caíra morto na rua e fora levado para casa. Quando despiram o cadáver, verificou-se que no momento de sua morte ou pós-mortem ele tivera uma evacuação entre colchetes, Stuhl, é uma palavra só, Stuhl. A filha se sentira tão desgostosa com isso que não conseguia impedir que esse detalhe odioso lhe perturbasse a lembrança do pai. Chegamos aqui ao desejo que se corporificou nesse sonho, erguer-se ante os olhos dos filhos após a morte, grande e imaculado, travessão. Quem não desejaria isto? O que aconteceu com o absurdo do sonho? Seu aparente absurdo deve-se apenas ao fato de ele ter fornecido uma imagem literal de uma figura de retórica que é em si perfeitamente legítima e na qual habitualmente desprezamos qualquer absurdo envolvido na contradição entre duas partes. Nesse exemplo, mais uma vez, é impossível fugir à impressão de que o aparente absurdo é intencional e foi deliberadamente produzido. A frequência com que as pessoas mortas aparecem em sonhos, interagindo e se associando conosco como se estivessem vivas, tem causado surpresa desnecessária e produzido algumas explicações notáveis que põem em grande destaque nossa falta de compreensão dos sonhos. Não obstante, a explicação desses sonhos é muito óbvia. Frequentemente nos apanharmos pensando, abre aspas, se meu pai fosse vivo, o que diria sobre isto? Fecha aspas. Os sonhos são incapazes de expressar um si dessa ordem, salvo representando a pessoas em questão como presente em alguma situação específica. Assim, por exemplo, um rapaz que recebera uma grande herança do avô sonhou numa época em que se recriminava por ter gasto uma considerável soma de dinheiro, que seu avô estava vivo novamente e lhe pedia contas. E quando, por não cairmos nessa cilada, protestamos que, afinal de contas, a pessoa em questão está morta, o que consideramos como uma crítica ao sonho é, na realidade, uma ideia consoladora de que a pessoa morta não viveu para testemunhar o acontecimento, ou um sentimento de satisfação por ela já não poder intervir. Há um outro tipo de absurdo que ocorre nos sonhos com parentes mortos, mas não expressa ridicularização nem escárnio. Indica um extremo grau de repúdio e, desse modo, possibilita representar uma ideia recalcada que o sonhador preferiria encarar como totalmente impensável. Parece impossível elucidar tais sonhos, a menos que se tenha em mente o fato de que os sonhos não estabelecem diferenças entre o que é desejado e o que é real. Por exemplo, um homem que cuidara do pai durante sua última doença e ficara profundamente acabrunhado com sua morte, teve o seguinte sonho absurdo algum tempo depois.
O pai estava vivo de novo e conversava com ele em seu estilo usual, mas, abre parênteses, isto é, que foi notável. Fecha parênteses. Ele havia realmente morrido, só que não o sabia. Este sonho só se torna inteligível se, após as palavras, abre aspas, mas ele havia realmente morrido, fecha aspas, inserirmos, abre aspas, em consequência do desejo do sonhador, fecha aspas, e se explicarmos que o que, abre aspas, ele não sabia, fecha aspas, era que o sonhador tivera esse desejo. Enquanto cuidava do pai, o filho desejara repetidamente que ele morresse, isto é, tivera o que, a rigor, era um pensamento piedoso, no sentido de que a morte poderia pôr termo aos sofrimentos dele durante o luto após a morte do pai. Até mesmo esse desejo compassivo tornou-se tema de autorrecriminação inconsciente, como se, por meio disso, ele tivesse realmente contribuído para abreviar a vida do homem enfermo. O despertar dos impulsos infantis primitivos do sonhador contra o pai tornou possível que essa autorrecriminação se expressasse como sonho, mas foi precisamente o fato de o instigador do sonho e os pensamentos diurnos serem tão diametralmente opostos que exigiu o aspecto absurdo do sonho. É verdade que os sonhos com mortos amados pelo sonhador levantam problemas difíceis na interpretação do sonho e que nem sempre podem ser satisfatoriamente solucionados. A razão disso se encontra na ambivalência emocional de cunho particularmente acentuado, que domina a relação do sonhador com a pessoa morta. É muito comum nos sonhos dessa espécie a pessoa morta ser tratada de início como se estivesse viva, depois subitamente revelar-se morta e numa parte posterior do sonho estar viva outra vez. Isso tem o efeito de confundir. Por fim, ocorreu-me que essa alternância entre morte e vida visa a representar a indiferença do sonhador, abre parênteses, abre aspas, tanto se me dá que ele esteja vivo ou morto, fecha aspas e parênteses. Essa indiferença, evidentemente, não é real, mas apenas desejada, destina-se a ajudar o sonhador a repudiar suas atitudes emocionais muito intensas e a miúde contraditórias, tornando-se assim uma representação onírica de sua ambivalência, travessão. Em outros sonhos, em que o sonhador interage com pessoas mortas, a seguinte regra muitas vezes ajuda a nos orientar, não havendo no sonho nenhuma menção ao fato de que o homem morto está morto, o sonhador está se está equiparando com ele. Travessão, está sonhando com sua própria morte. Se no curso do sonho o sonhador de repente diz a si próprio com surpresa, abre aspas, ora, mas ele já morreu há tanto tempo, fecha aspas, está repudiando essa equiparação e negando que o sonho signifique sua própria morte, travessão. Mas de bom grado confesso a impressão de que a interpretação dos sonhos está longe de ter revelado todos os segredos dos sonhos dessa natureza. Título 3.
No exemplo que exporei a seguir, pude surpreender o trabalho do sonho no próprio ato de fabricar intencionalmente um absurdo para o qual não havia margem alguma no material. Foi extraído do sonho que me despertou de meu encontro com o Conde Tum, quando eu estava partindo em viagens de férias. Eu estava num tilbury e ordenei ao cocheiro que me levasse a uma estação, abre aspas. Não posso ir com o senhor ao longo da própria linha férrea, fecha aspas, disse eu. Depois de ele ter levantado alguma objeção, como se eu tivesse fatigado demais. Era como se eu tivesse viajado com ele parte da distância que normalmente se percorre de trem. A análise produziu as seguintes explicações dessa história confusa e sem sentido. No dia anterior, eu alugara um tilbury para me levar a uma rua afastada em Dornbach. O condutor, contudo, não sabia onde ficava a rua. E como tendem a fazer essas excelentes pessoas, ficou a dar voltas e mais voltas até que finalmente notei o que estava acontecendo e lhe indiquei o caminho certo, acrescentando alguns comentários sarcásticos. Uma cadeia de ideias a qual eu retornaria depois na análise levou-me desse condutor aos aristocratas. Na ocasião, foi apenas a ideia passageira de que o que nos impressiona nos aristocratas, a nós da plebe burguesa, é a preferência que eles têm por ocupar o lugar do condutor. O Conde Tum, de fato, era o condutor do carro do estado da Áustria. A frase seguinte do sonho, todavia, referia-se a meu irmão, que eu estava assim identificando com o condutor do veículo. Naquele ano, eu havia cancelado uma viagem que faria com ele à Itália. Abre parênteses, não posso ir com você pela própria linha do trem, fecha parênteses. E esse cancelamento fora uma espécie de castigo pelas queixas que ele costumava fazer, no sentido de que eu tinha o hábito de cansá-lo demais nessas viagens. Abre parênteses, isso apareceu no sonho sem alterações, fecha parênteses. Ao insistir em me deslocar muito depressa de um lugar para o outro e em ver demasiadas belezas num único dia. Na noite do sonho, meu irmão me acompanhara até a estação, mas descera pouco antes de chegarmos lá, na estação ferroviária suburbana adjacente ao terminal da linha principal para ir a Purkersdorf pela linha suburbana. Fiz-lhe notar que ele poderia ficar um pouco mais comigo, indo até Purkersdorf pela linha principal em vez da suburbana. Isso levou ao trecho do sonho em que percorri de Tilbury parte da distância que normalmente se percorre de trem. Foi uma inversão do que havia ocorrido na realidade. Travessão, uma espécie de argumento. Tu quoque que o que o e. O que eu dissera a meu irmão tinha sido, abre aspas, você pode percorrer na linha principal, em minha companhia, a distância que percorreria pela linha suburbana, fecha aspas. Provoquei toda a confusão do sonho ao colocar carro no lugar de linha suburbana.
abre parênteses, o que aliás foi muito útil para reunir as figuras do condutor e de meu irmão, fecha parênteses. Dessa maneira consegui produzir no sonho algo sem sentido, que parece quase impossível de desenredar. E é quase uma contradição direta do meu comentário anterior no sonho, abre aspas. Não posso ir com o senhor pela própria linha do trem, fecha aspas. Dado, porém, que não havia necessidade alguma de eu confundir a ferrovia suburbana com um carro. Devo ter preparado propositadamente toda essa história enigmática do sonho. Mas com que propósito? Agora descobriremos o significado do absurdo nos sonhos e os motivos que fazem com que ele seja consentido ou mesmo criado. A solução do mistério neste sonho foi a seguinte: eu precisava que houvesse nesse sonho algo de absurdo e ininteligível ligado à palavra Fafhen, porque os pensamentos oníricos incluíam um certo juízo que pedia representação. Uma noite, quando eu me encontrava na casa da hospitaleira e espirituosa senhora que aparecia como zeladora numa das outras cenas do mesmo sonho, eu ouvira duas charadas que não pude solucionar. Uma vez que elas eram conhecidas do restante do grupo, fiz um papel um tanto ridículo em minhas vãs tentativas de encontrar as respostas. Elas dependiam de trocadilhos com as palavras nachkommen e vorfahren, e creio eu diziam o seguinte: Der Herr befiehlt, der Kutschertutz ein jeder Hatz in grade Hutz. Agora, entre colchetes, acredito que seja a tradução. O patrão manda, o cocheiro faz. Todos o têm, na tumba jaz. Abre parênteses, resposta. Vorfahren, abre colchetes, seguir viagem e ascendência, mas literalmente ir adiante e antepassados, fecha colchetes e parênteses. O que causava uma confusão especial era que a primeira metade da segunda charada era idêntica à da primeira. Der Herr befiehlt, der Kutscher nicht jeder Hatz in der Wiege Hutz. E novamente acredito que embaixo seja agora a tradução. O patrão manda, cocheiro faz, nem todos o têm, no berço jaz. Abre parênteses, resposta. Nachkommen, abre colchetes, seguir atrás, e descendência, mas literalmente vir depois, e descendentes, fecha parênteses e colchetes.